Here we are. Aqui estamos nós para uma entrevista com Karen Davidson, que está lá nos Estados Unidos, para ser exato, em Media, Pennsylvania, mas logo vai estar conosco aqui na Pax Universal, no Brasil, porque ela vai dar um curso maravilhoso chamado Matrix Reimprinting. E nós hoje estamos aqui para falar justamente dessa técnica que vem do EFT e ela vai explicar. Eu sou Susan Hulley, eu sou a tradutora dela e eu vou estar acompanhando ela hoje, como também no curso que será realizado aqui na Pax Universal, dias 17 e 18 de outubro, agora, daqui a mais ou menos 2 semanas. Welcome, Karen. And Susan is a wonderful teacher of EFT herself. Yes. Welcome, Karen. Thank you. Yes, and we are here to introduce you. I've already introduced you as a practitioner and a trainer of matrix reimprinting. I would like you to tell me and our audience how you came across matrix reimprinting and how it has added on to your EFT. I will translate the question. Estou perguntando para Karen como ela descobriu a técnica de matrix reimprinting e como que ela sente que adicionou alguma coisa para a técnica de EFT ou Emotional Freedom Techniques. Karen? I'm going to go kind of fast so that you, because I've worked with you before and I know that you can translate fast. Okay. Let them know that. Já que ela já trabalha comigo há muito tempo, ela vai falar um pouco rápida e eu vou traduzindo. So EFT worked for me very, very well when I found it and it worked very well with my clients. Isso funcionou muito bem com meus clientes. And when one of the EFT masters, Carl Dawson. E ela estava com um dos mestres do EFT, que é o Carl Dawson. He was an EFT master and I was videotaping him on EFT things. E ela estava fazendo um vídeo, um filme desse mestre Carl Dawson de EFT numa certa ocasião. But he was developing something else outside of EFT in addition and advanced EFT. Mas ele estava desenvolvendo algo fora do lado, né, paralelamente, que era um EFT mais avançado. And Carl is the kind of guy who likes to discuss things. E Carl é o tipo de cara que gosta de trocar ideias, discutir sobre coisas. Especially when he knows that person kind of feels people and knows what they're doing. Especialmente quando ele sente que aquela pessoa com quem ele está falando sente as pessoas, sabe do que está fazendo. So I would be videotaping his trainings with his PowerPoints. E eu estava fazendo um vídeo dos treinamentos dele com todos os PowerPoints. And he would say to me, what do you think of that? E ele me perguntava, olha, o que você acha a respeito Don't ever disso? ask me what I think. Ele perguntava para mim o que eu achava. Because I'll tell you the truth. E ele me pergunta também porque ele sabe que eu falo a verdade. And so I told him the truth. Então, falei para ele a And verdade. we would argue. E o que eu falava. And then the next day, his PowerPoint would be changed. E quando eu dava o feedback, no dia seguinte, ele mudava Based o on our PowerPoint. argument. Wait till I finish because of the echo. Baseado no meu feedback. So what happened is every time we discussed something, Então, it would change with what he did. Então, o que aconteceu foi que cada vez que a gente tinha uma conversa sobre alguma coisa que ele pedia, minha opinião, as coisas mudavam o que ele fazia.
So as he started developing this was 7 or 8, maybe even 9 years ago now. Isso talvez, ao começar a desenvolver, eu acho que isso já faz uns 9 anos. And he was developing this, as you find something, it's like a recipe, you keep making it better and making it better. Então, o que ele estava? Ele descobriu essa certa coisa, e é como você, quando desenvolve uma receita de cozinha, cada vez você vai aprimorando a sua receita. And when you first use EFT, it's like a miracle. E quando ele começou a usar o EFT, era como um milagre. Because it's amazing what it can do. Porque é fantástico o que o EFT consegue fazer. And then what happens is that what Carl found is that he used EFT in the matrix, and I'll explain that in a minute. Uhum. Mas o que o Carl descobriu é que ele começou a usar o EFT dentro da matriz. E eu vou explicar isso agora. Which is why it's called an advanced EFT technique. E é por essa razão que se chama uma técnica avançada de EFT. And what happened is he was working in an EFT workshop with a woman. E o que aconteceu foi que ele estava trabalhando num workshop com uma senhora, numa demonstração de EFT, de EFT. And they were tapping and tapping and tapping, and they weren't getting anywhere. E eles estavam fazendo o tapping, o tapping, o tapping, e não estavam chegando a lugar nenhum. So he said, can you tap on her? Can you see her? Can you talk to her? What's going on? Aí ele falou para a participante, me diga alguma coisa, você consegue ver ela quando menor? O que está acontecendo? Você acha que você consegue fazer o tapping nela? And that was the key that he said, she's so clear to me that I can tap on her. E foi nesse momento que essa senhora declarou, em frente de todos, nossa, ela está tão clara, tão nítida para mim, que sim, eu poderia fazer isso. And so he said, go ahead and tap on her. Aí ele falou, então prossiga, faz o tapping nessa eu que você está conseguindo enxergar. So what she did is, in her imagination, she tapped on her younger self. Então, o que essa senhora fez? Na imaginação dela, ela começou a fazer o tapping em cima do seu eu mais jovem. And in 5 minutes, the problem was gone. E dentro de 5 minutos, o problema sumiu. And then he learned from people like Bruce Lipton, like we all do, and Bob Scare, Dr. Bob Scare. Aí ele aprendeu do Dr. Bruce Lipton, como todos nós aprendemos dele, como também o Dr. Robert Scare. And he realized that this was something that nobody was doing. Aí ele se deu conta, nossa, isso é uma coisa que ninguém está fazendo. So he started creating this thing where you go into your imagination and you tap as your now self on your younger self. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a entrar dentro da própria imaginação, você enxergando o seu eu mais jovem de uma época que se passou, e você começa a fazer o tapping nesse eu mais jovem. And that might seem a little weird. E você sabe, isso pode aparentar um pouco estranho. But the imagination and the psyche and the subconscious is in control of us. We work with them together. Mas a imaginação, o psíquico, o subconsciente está em controle e também trabalha conosco. Trabalhamos em conjunto. Whether or not you realize it or not, your subconscious controls you, like you don't have to think about walking because your subconscious helps you walk.
Porque quer queira você tem consciência ou não, o seu subconsciente está te auxiliando a todo momento. Por exemplo, você não precisa pensar sobre caminhar, ele te ajuda a caminhar. So your subconscious and your conscious is working together all the time to be you. Isso, então, o seu consciente, sua consciência e o seu subconsciente estão sempre trabalhando em conjunto para que você possa ser quem você é. So if you pretend, and I use these as quotation marks, I hope that works in Brazil, that you pretend in your imagination that something is going on. Então, eu espero que isso funcione no Brasil. Eu uso como se for entre aspas, que se você fizer de conta na sua imaginação que algo está acontecendo. But when you're pretending, your subconscious actually is working to heal things. So as you pretend, you're actually healing yourself. Or, on the other way, hurting yourself if you pretend the bad things. E ao fazer de conta com a sua imaginação que aquilo está acontecendo, com essa vontade de fazer o trabalho, você está se curando. Também pode acontecer o oposto, que se você fizer a imaginação de algo horrível, também pode acontecer. So even if we imagine this and work on it, it is healing our energy system. Então, mesmo imaginando uma coisa que ocorreu e começa a trabalhar, o seu sistema energético já inicia a fazer uma cura em você. So Carl told me to try this in the very beginning. There was a very few of us he did that with. Então, o Carl Dawson, bem no início, e havia muito poucos de nós que estávamos envolvidos, ele me pediu para testar essa técnica. So we started utilizing this and trying this in different ways. Então, nós começamos a utilizar essa técnica de várias formas. And because we are tapping in the matrix, e por razão que estamos fazendo o tapping dentro da matriz, things moved really fast. As coisas se movem, funcionam de forma rápida. When you tap with a child, quando você faz o tapping na criança, they are really funny because of how fast they move. Eles são até engraçados porque eles têm uma resposta muito rápida. I was making a video with a boy who's about 10 years old. Eu estava fazendo um vídeo com um menino que tinha aproximadamente 10 anos de idade. And I was teaching him the points. E eu estava ensinando a ele os diferentes pontos. And I wanted to show the audience behind the camera how this worked. E eu queria mostrar para a plateia, atrás das câmeras, como é que isso funcionava. The problem was every time he had an emotion, I would only get to maybe here and the emotion would be gone. And where is here? To a certain point. Which point? And so I couldn't finish a round. Okay. Because his emotion would be gone before we finished a whole round. So his emotion, it would be fixed. It would be and fixed. Gone before the round stopped. So I couldn't show the whole round. Exato, porque dentro da receita básica do EFT tem uma rodada inteira que você faz ao fazer o tapping. Porém, com esse menino, porque as crianças, tudo se modifica tão rapidamente, ela nunca conseguiu filmar a Karen uma rodada inteira, porque já no início ele já estava melhor, não precisava passar por todos os pontos. And I was getting worried because I wasn't able to demonstrate for the camera. Eu fiquei um pouco preocupada porque eu não consegui demonstrar
no vídeo, num filme, a rodada toda. And when you're with a client, you're supposed to be with the client and not worried about the camera. E quando você está com o cliente, vocês têm que estar presente com aquele cliente e não preocupada com a câmera. But I was worried about the camera. Mas eu estava preocupada com a câmera. So this time I was determined to do a whole round of EFT. Então, da próxima eu estava determinada que eu ia chegar a completar uma rodada inteira com EFT. So he was mad at his teacher. Então esse garoto estava com And that made raiva him mad. da professora, com muita raiva. So my teacher got mad at me and that made me mad. Então ele declarou: a minha professora ficou brava comigo e isso me My deixou com teacher got mad at raiva. me and that made me mad. A minha professora ficou com raiva de mim e eu fiquei com muita zanga. And we kept doing that and I could tell he was over it. E nós fomos continuando, mas eu já percebi que isso não incomodava ele mais. But I kept going because I had to show that all the points. Mas eu continuei porque eu tinha que mostrar todos os pontos. And I got to about here E eu cheguei nesse ponto and he said, Karen, you need to get over it. Aí ele virou para mim e falou: Karen, você precisa superar isso. See, because he was over it and he said, Karen, you need to get over it. Porque ele já tinha movimentado essa energia bloqueada, esse problema de raiva. E ele achava que eu tinha que passar por cima. And children go through things, get over things very quickly. Então, é interessante, mas as crianças conseguem trabalhar e superar essas emoções assim muito mais rapidamente. And the reason this is important is it makes me realize what happens in the matrix. E a razão pelo qual isso é importante lembrar é que agora eu me dou conta o que realmente acontece dentro da matriz. Because they get over it that fast. Porque ao fazer o tapping no matrix, na matriz, você percebe que as crianças conseguem superar rapidamente. Now, this is when we're talking about you going in and working with your younger self. The younger self gets over it very fast. Isso quer dizer, quando eu falo isso, que nós estamos falando a respeito de você hoje, adulta, entrando no matrix, na matriz, para fazer o trabalho com seu eu mais jovem, criança, eles que superam o problema muito mais rápido. So EFT works really well. Então, o EFT, o EFT, Emotional Freedom Techniques, funciona muito bem. Makes you feel really much better. Faz com que você se sinta muito melhor. When you tap on somebody in the matrix, it's even faster. Mas quando você faz o tapping em alguém dentro do matrix, dentro da matriz, funciona até mais rápido. So when I was working with this with Carl, I started to see how amazing it is and how much easier and faster it is. Então, quando eu comecei a trabalhar com Carl, com essa nova técnica, eu me dei conta como era impressionante e muito mais rápido. And I wrote the course books to get certified in EFT along with someone named Ann Adams. E eu já trabalhei e produzi todos os livros de estudo do EFT, todos os níveis, com a Ann Adams. Algumas aqui. So level 1, 2, and 3. Eu só não tenho nível 1, mas tem exatamente assim, níveis 1, 2 e 3. And I thought EFT was the best thing ever. E eu achava o EFT o supra-sumo das técnicas. And if people would actually utilize just EFT, they'd feel a lot better. E se as pessoas utilizassem somente o EFT, se sentiriam
muito, muito melhores. But I want to get at why they felt like that bad in the first place. Mas eu quero descobrir o porquê que eles se sentiram tão mal na primeira vez que aconteceu. And that takes a lot of training to learn how to find that. E isso requer bastante treinamento para você conseguir perceber, chegar naquele ponto e descobrir o início de tudo. And what I found with Carl's matrix reimprinting is that it's sort of inherent into the steps that it finds itself. E o que eu descobri com a técnica do Carl Dawson, Matrix Reimprinting, é que ela está dentro dos passos do Matrix inerente. Você acaba chegando nesse ponto em algum momento. So if you learn EFT and how that works and you utilize it in Matrix, it makes everything so much faster and easier. Então, se você realmente estuda o EFT, você sabe exatamente como funciona e você utiliza essa técnica EFT dentro do Matrix, você percebe como ela age muito, muito rápido. So as he was developing it, before he wrote his first book, and there's been 2 now. E ao desenvolver essa técnica, antes dele produzir seu primeiro livro, e já tem agora 2 livros nesse momento que o Carl Dawson escreveu, We talked about what to call this method. aí nós começamos a conversar a respeito do que chamar esse método. And he was calling it some kind of inner child work. E ele estava chamando esse método alguma coisa de trabalho interior da criança. And inner child work is wonderful. E sabe, o trabalho interior da criança, trabalhar com aquela criança interna, é maravilhoso. But this isn't inner child work because you're working outside in your imagination with your younger self separated from you. So you're actually helping your younger self. Mas isso não é um trabalho exatamente de trabalho da criança interna, porque você está trabalhando com esses algos de você, esses eus de você dentro da matriz, como você ajudando aquelas personalidades. And in fact, Carl says that these memories, he calls them echoes, these memories of younger selves are held in the field around us and not inside us. E o Carl Dawson até fala que essas memórias de eus, de selves mais jovens, estão encapsuladas, presas no campo, na matriz, e fazem parte de nós, mas estão no campo. And if they're outside ourselves in the field, it can't be inner child. Então, se eles estão aqui, no campo pessoal, lá fora, como é que isso pode ser denominado de criança interior? And Bruce Lipton talks about the field as well. E o Dr. Bruce Lipton, do livro Biologia da Crença, também fala desse campo pessoal, dessa matriz. And there is a similarity to inner child work, but that's not the whole thing. E claro que existe uma semelhança com o trabalho da criança interna, porém isso não é a totalidade do que está acontecendo com a técnica Matrix Reimprinting. Now, Carl lives in the UK. Agora, Carl Dawson, ele mora na Grã-Bretanha. I live in the US. E eu, Karen Davidson, moro nos Estados Unidos. We are 6 hours apart. Então temos essa diferença de localidade. Carl is a night owl. O Does that make Carl, sense in Brazil? ele é um coruja, gosta da noite. And so when he's up at night thinking about his method,
at 1 o'clock in the morning, E who can he quando, call but his friend in the U.S.? mas o Carl, quando ele está acordado a 1 hora da manhã, pensando nessa técnica, querendo discutir, ele telefona para os Estados Unidos, para sua amiga nos Estados Unidos. So I would get a call at about 8 o'clock at night, his 1 o'clock in the morning, and he would discuss this. Então, ele ligava, era 1 hora da madrugada, 8 horas da noite para mim, e a gente assim discutia sobre Matrix Reimprinting. And you keep saying matrix reimprinting, but he has not made this word up yet. Ah, e eu fico traduzindo Matrix Reimprinting, mas até então ele não tinha um nome para essa nova técnica. It's still inner child work. Ele ainda está chamando de trabalho da criança interior. But I have now told him that he can't call it inner child work because that's not right. Mas eu já falei para ele, não dá para você chamar de trabalho da criança interna, porque não é realmente representativa disso. And of course, we are lightheartedly arguing with each other like a brother and sister. E a gente assim foi discutindo de uma forma leve, como irmão e irmã, a respeito da denominação. So he calls me one night Então teve uma noite que ele me telefonou and he says, I've got the name. e ele falou, eu sei, já sei qual é o nome. And I thought, if it's inner child work, I'm not going to listen to this. E eu falei para ele, se for trabalho da criança interna, não quero ouvir. And he says the words, matrix reimprinting. E o Carl Dawson falou, naquela hora, Matrix Reimprinting. And you might not realize it, but there's very rare times that I don't have a word to say. E vocês talvez não saibam isso a meu respeito. Existem aquelas ocasiões raras que eu não tenho o que dizer ou o que falar. And I couldn't talk. Eu não consegui falar. Because the word matrix means the entire thing that we're living, that we're in all the time. Porque a palavra matrix, matriz, é a totalidade daquilo que nós estamos inseridas e vivendo o tempo todo. And imprinting means how we learn through our lives what to be, how to react, what to do in our lives. E imprinting, impressão, é como a gente aprende a como agir, como nos conduzir durante toda a nossa vida. So re-imprinting, I don't know if it's the same in Portuguese, but re-imprinting means you get to change all those bad imprints that you learned when you were a kid. Então, quando se fala reimprinting, que nós temos essa palavra também em português, reimpressão, que é de você faz uma nova impressão em cima da antiga, mudando todas aquelas sensações e experiências que tiveram uma conotação negativa durante a nossa vida. So I didn't say anything because it was so big. Então, não falei nada, porque isso era uma coisa tão imensa. And he said, you don't like it. Aí ele falou, você não gosta do nome? Que eu estava quieta. I said, actually, it's amazing. Aí eu falei, sabe, na verdade é surpreendente. And along with that amazing, I could feel that how big matrix reimprinting would change people's lives. E fora aquela sensação que eu tive, que era uma técnica tão surpreendente, também senti como essa técnica seria tão grande, majestoso em mudar a vida das pessoas. It was overwhelming, and I'm going to get emotional. Era quase que me inundava de emoção. E eu fico até emocionada agora de lembrar aquela sensação
como eu me dei conta como era grandioso. Because of how many people were going to be helped by this method. Porque eu, naquela hora, me dei conta de quantas pessoas poderiam ser ajudadas através desse método. So the long answer to your very short question Então, essa resposta comprida da sua pergunta tão pequena is that EFT is amazing. é que o EFT, Emotional Freedom Techniques, é surpreendente. But when you are ready to learn the advanced technique of matrix reimprinting, which includes EFT, Mas quando você está pronta para aprender a técnica avançada de EFT, que se chama Matrix Reimprinting, que inclui o EFT na técnica and much faster. e é mais rápido. So if I would normally take an hour and a half to work with a client on one event, Então, o que aconteceria normalmente me levaria 1h30 para trabalhar com um cliente com EFT, I can now do it with matrix reimprinting in 20 minutes. eu posso agora trabalhar com aquele mesmo evento no Matrix Reimprinting com essa técnica e resolvê-la em 20 minutos. An hour and a half into 20 minutes. 1h30 e depois só 20 minutos é uma diferença grande. So in my hour sessions, I can now take care of 3 problems in one session. Então, nas minhas sessões de 1 hora, eu consigo abordar 3 problemas numa sessão apenas. And in EFT, you're very emotional and you're using tissues and crying and it's very emotional. No Emotional Freedom Techniques, no EFT, você fica emocionada, você pega teu lencinho de papel, tem lágrimas. And in matrix imprinting, you don't because you're there as the hero, as the best friend of your younger self. Mas no Matrix Reimprinting, você está lá como o herói, a heroína, e você está cuidando dessa outra parte sua. Você é o herói. So you're the strong one with the cape flying in and helping them. Então você está lá como o que está socorrendo lá para ajudá-los e tudo. Superhero? Do you have that word in Brazil? Superhero? É, temos os super-heróis aqui. Karen, let me just tell you, we have people listening to us right now. Okay. From Florida, California, Massachusetts, New York, Switzerland, Portugal, Israel, Mexico, and we have from São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, and Santa Catarina. Well, if they Bem-vindos a have any todos. questions, that's yay. If they have any questions while I'm talking, I'd be glad to answer them. Se eles tiverem perguntas enquanto eu estou falando, tvpax.org.br. This is how you can contact us. TVPax, P-A-X, at P-A-X, Pax, .org.br. This is how you can contact us. Você vai pôr na We have tela, 30 né? minutes left, so, we will be here. Yes. Só para lembrar às pessoas que estão vendo e ouvindo, a Karen Davidson vem para o Brasil. Ela vai dar Matrix Reimprinting em Campinas, dia 11 e 12. E ela vai dar Matrix Reimprinting aqui no Pax, sábado e domingo, 17 e 18 de outubro agora. É uma raridade recebê-la aqui, porque
A última vez que trouxemos a Karen era em 2012. Já fazem 3 anos. Also let them know that they will learn this, but they can be demos if they'd like, and they'll work on their own stuff with other students. So it's not just learning the technique, they will be actually able to be helped as well. Então, é importante vocês também saberem que a Karen está falando aqui, que ao fazer o curso, você vai passar por demonstrações, vão trabalhar com suas próprias questões, vão trabalhar em grupo. Tem muita troca, muita experiência, muita demonstração e muita prática. E digo para você, é uma técnica maravilhosa. Eu já trabalhei tantas coisas minhas que eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa. So I just told them that there will be demos, demonstrations, a lot of pair work and all, and that I have really become a different person since I learned matrix reimprinting with you. Wonderful. Well, that's why I did this. E é por essa razão que a Karen traz essa técnica para o Brasil. Temos So what we'll do practitioners. is I'll explain just a brief thing, and if they want to see it happen, we can do it. So you're going to explain something briefly right now? You said? Yes, we Ok. know that. Ela vai explicar uma coisa brevemente e depois talvez dê tempo para fazer uma demonstração. So what we do is in our imagination is we go help our younger selves. Então, o que a gente faz no Matrix Reimprinting? Na nossa imaginação, nós entramos e nos encontramos com o nosso eu mais jovem. So you essentially are your own hero. Então, essencialmente, você é seu próprio herói. Imagine if when something happened to you, whether it was when you were little or a week ago, Imagine se quando uma coisa aconteceu com você, pode ser quando você era bem pequena ou apenas uma semana atrás. if you had someone who knew you more than anybody else in the world, there by your side to help you through this. Imagine que ao acontecer essa coisa que te aconteceu, tivesse uma pessoa do seu lado que conhecesse você melhor do que qualquer pessoa no mundo e essa pessoa estivesse presente naquele momento. How much easier would it be to know that you had somebody by your side? O quão mais fácil seria passar por aquele evento sabendo que você tinha essa pessoa do seu lado. And someone to tap with you on all your fears. E alguém que estivesse também com essa técnica de fazer o tapping em você, em todos esses medos. You can imagine that this time going through it in your imagination, Você pode apostar que desta vez, passando por aquela mesma experiência na sua imaginação, that you would be able to learn something different from it. que você desta vez poderia aprender alguma coisa diferente daquela experiência. And this is what we do with Matrix Reimprinting, is to help you go back and help yourself. E é isso que a gente faz com Matrix Reimprinting, é facilitar para que você possa ir lá atrás e permitir que esse eu de outra época possa se ajudar na situação. So, are we ready to have a demonstration? Então, estamos prontos para ter uma demonstração? Or have any questions yet? Ou tem mais alguma pergunta? Gláucia, tem alguma pergunta? Não? Você consegue ver? Nós vamos fazer uma demonstração. I do have one question. Okay. A minha pergunta, vou falar em português, depois eu vou traduzir. Or I'll say it in English first and then I'm going to translate. Yes, please. I think that many times you regulate
the client with EFT to go into the matrix? Então, a minha pergunta é, if it's necessary, a minha pergunta é, se às vezes é necessário regular a emoção do cliente que vai entrar no matrix, então faz um pouco de EFT para depois entrar no matrix. And the reason I don't suggest that A razão que eu não sugiro isso is that once you get in the matrix, the client will be fine. é que uma vez que você entra na matriz, o seu cliente vai estar bem. Because if you stay outside of the matrix, you're doing EFT. Porque se você fica fora da matriz, você está fazendo EFT. And that's fine, Isso está bem, but it's not matrix. mas não é matrix. If you get in there and help the little one, Mas se você entrar e ajudar aquele jovem, aquele eu mais then the now anterior, client will be fine. o cliente de hoje vai estar bem. Because they're really upset about what happened to them then. Porque eles estão, de fato, muito chateados com o que ocorreu naquela época. And so you go in and help them then, Então, ao entrar e ajudar naquele momento do que aconteceu, then they will feel better. eles já vão se sentir melhor. All right, so this is Scott, Então, esse aqui é o Scott. and he has gratefully accepted to be a demonstration subject. E ele, com bastante delicadeza, aceitou em ser um parceiro na demonstração de hoje, para vocês verem como funciona. So do you have an event that's bothering you? Você tem um Yeah, evento que we te can incomoda? try the one where the tree fell on the house. Okay. Então é sobre uma árvore, a tree that fell on a house? The tree fell on the house. Which house was this? My home. I was inside my home when I Uh-huh. was very young, and there was a storm, and a very large tree fell in on the. So the point is that we don't need to know the details or it was his house or not. He said a tree fell on my house. That's Okay. all we need to know. Não precisa saber os detalhes, que eu fiz uma pergunta. O evento que ele está trazendo para o Matrix, que ele sabe muito bem, é quando uma árvore caiu em cima da casa, quando ele era mais jovem. And how old were you? I was probably 12 or 13 years old. Então ela perguntou, e qual era a sua idade? Eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos. Okay. And so I'm holding onto his hand and I'm going to squeeze the sides of his fingers. E eu estou segurando a mão dele e vou apertar aos lados dos dedos dele. And this tree that fell on your house, when you think about it, 0 to 10, how much upsetting is it? Probably an 8. E essa árvore que caiu na sua casa, quando você recorda o que aconteceu, o quanto naquela escala de 0 a 10, sendo que 10 te incomodou muito, 0 não incomoda, o Scott respondeu 8, então incomoda bastante. And what kind of effect has this had? Anything? Are you afraid of trees or? I am very aware because where I live now, there are a lot of very large trees. And when storms come up, I see trees falling in the neighborhood, and I am always concerned that a tree may fall on my home now. Ele tem muita consciência das árvores grandes, porque onde eu moro agora, ele fala, onde eu moro agora, tem árvores muito grandes. Então, nessas tempestades e tudo, é um receio delas caírem em cima da casa. Yeah, would you close your eyes, please? Did you say close your eyes? Mm-hmm.
Então feche seus olhos, por favor. And I want you to go back before, what was your name when you were little? Ralph. I want you to go back before this happened to little Ralph. Então eu quero que você retorne no tempo para um momento antes que isso te aconteceu, Scott. Era assim que você era chamado nessa época? Não, me chamavam de Rolf. Então eu quero que você volte no tempo antes que isso aconteceu para o Rolf. And where would little Ralph be before this happened? He was sitting on the couch watching television. Então, aonde estava o Rolf antes que isso aconteceu? O Rolf estava sentado no sofá na sala, ou assistindo televisão. So what I'd like you to do is walk into him and sit next to him on the couch. O que eu quero que você faça agora, na imaginação, é ver você mesmo entrando e sentando do lado dele no sofá. And be friendly to him because he's only 12. E seja bem suave, lembra que ele só tem 12 anos, né? And hang out with him while he's watching TV. E fique lá feito um parceiro, companheiro, com ele na presença enquanto ele assiste televisão. And you tell me when he's comfortable with you and if you have to say anything to him or if he wonders who you are. E eu quero que você vai observando isso e conte para mim quando ele está se sentindo confortável com você ou percebe a sua presença e quer saber quem você é. Because I have done Matrix with myself before at a younger age, he knows who I am and what's up or why I'm there. Porque eu já fiz várias vezes Matrix Reimprinting, essa técnica numa idade com o Rolf bem mais jovem. O Rolf, de 12 anos, já sabe quem eu sou. And I think this is important because sometimes I'm picking up a little bit of anxiety because they know when we come back that something bad's going to happen. Eu acho importante saber disso, porque eu estou conseguindo perceber um pouco de ansiedade, porque esse Rolf que está no sofá, quando vê você, deve saber, puxa vida, alguma coisa ruim vai acontecer. Ele está aqui de novo. So the first thing I want you to tell him is that he's going to be okay. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é comunique a ele que tudo vai That this is ficar not a bem. lesson that he has to learn. Que isso não é uma lição que ele precisa aprender. It's just something that's going to happen and everybody's going to be okay. Is that true, by the way? É Yes, só uma coisa que it's vai true. acontecer e todo mundo vai terminar bem. Isso é verdade? Sim. Okay. Muito bem. All right. So is it okay if you pick up his hand or if you tap on his collarbone point or his karate chop? Would it be all right to chop it? Sure. Então, tudo bem se você tocar na mão dele, pede permissão, por fazer o tapping no karate chop ou aqui no ponto da clavícula, tudo bem? Sim. I mean, it does feel better. It feels to me that it feels better being tapped on because he knows something's going to happen. E me parece que a criança prefere que o Scott faça o tapping no Rolf, porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Because he's still on the couch. He's on the couch with Ralph. Ele está no sofá com Rolf? Você está no sofá com Rolf? So Scott, in his imagination, is sitting on the couch with Ralph. Então, na imaginação do Scott, ele se vê sentado nesse sofá com Rolf. And this is important because in psychological terms, he is already interacting with his child
And if you notice, he's also doing more tapping than just on the karate chop. E perceba que isso é muito importante em termos psicológicos, porque ele já está no sofá com o Rolf e já está fazendo muito mais tapping. Because right now, little Ralph is afraid because he knows something's going to happen. Porque nesse momento, esse Rolf mais jovem está com medo porque está pressentindo que alguma coisa vai acontecer. So what I'd like you to do is just keep tapping on his karate chop, and I want you to tell him what's about to happen. Então eu quero que você continue a fazer o tapping no Rolf pequenininho e vai contando para ele o que está prestes a acontecer. Okay, please say this out loud. Tell him what's going to happen, and because she's translating, do it a couple sentences at a time. Try not to scare him. E fala em voz alta porque está sendo traduzida em poucas palavras e procure não amedrontá-lo. We have about 7 minutes, Karen. I know, so go ahead and tell him. Pode So you can hear that it's storming outside, and it's raining very heavily. Você pode ouvir que existe uma tempestade lá fora e está chovendo fortemente. And at some point you'll begin to feel the home shake from the wind. E em algum momento você sente também, você vai sentir que a casa vai sacudir um pouco por causa do vento. And then don't be alarmed, but you'll hear a big snap like a firecracker. E não fique alarmado que você vai ouvir um grande barulho como se fosse um fogo de artifício. And the top of the tree will fall on the home and come crashing through. E uma parte da árvore vai cair em cima do teto da casa e vai entrar. But you'll be okay. But don't be afraid, you'll be okay. E não fique com medo, porque você vai ficar bem. And everybody else will be okay. Everyone else will be okay. E todas as outras pessoas na casa também estarão bem. You'll see the rain and feel the wind coming through, but it's over. It passed very quickly. It happened very quickly. Você vai perceber a chuva entrando pelo teto que rompeu e o vento, mas vai acontecer muito rápido, vai acabar tudo muito rápido. And how's he feeling? He feels better that he knows what's going to happen. E como é que ele está se sentindo? Bem, ele está se sentindo um pouco melhor porque ele está alertado do que vai acontecer. And he seemed very surprised because there's only one big tree in the yard, and that's the only one that could possibly break. E ele está um pouco surpreso porque existe poucas árvores ao redor da casa. Tem só uma grande e essa que vai quebrar, né? And he is right. It's the only giant tree close to the home. So he's right. E ele está certo porque é a única árvore gigante perto da casa. E ele está certo. Ask him how, if it would help him to go through this. Would it be good for you to stay with him during this? Pergunte a ele como é que seria a melhor forma de passar por essa experiência. Se ele desejaria que você permanecesse nesse momento com ele para ajudar. He did ask me to stay with him, and because the now me is full grown and so much larger than him that I could shelter him, and that he wants a raincoat. Okay, give him a raincoat. Então Because ele of the pediu, water that's coming in. ele pediu para mim ficar, porque o eu de hoje sou muito maior. Ele acha que eu posso proteger. E ele pediu também uma capa de chuva, não quer se molhar. Então a Karen fala,
Pega uma capa de chuva para ele. He says that his sister is in the back of the house and he is afraid that she will come screaming out. E ele fala que a irmã dele está na parte de trás da casa e ele está com medo que quando isso acontecer, ela vai vir gritando para a parte da frente da In casa. reality, did she? In reality, she did come screaming out. She and little Ralph were the only people at home when the tree fell. So it was he and his sister. E na realidade, ela fez isso porque nessa época, na casa, quando caiu a árvore, era só ele e a irmã pequena dele. So just tell him he's right. Diz, faz um That's tapping, diz, você está certo. And he's asking if to make sure that she doesn't become afraid. That she doesn't become She afraid. doesn't get afraid. Ele pede para o Scott hoje, simplesmente certifique que ela não fique com medo. So we're going to fast forward this, and why don't the big you go back and tell your sister everything you just told little you, so she knows that this is going to happen. Então And you can do vamos that um in pouco silence. para frente e você vai agora falar com a irmã menor tudo o que vai acontecer para acalmá-la, para ela não ficar amedrontada. Now she might still yell, but She, that's okay. when I told her, she seemed to be very happy that she knows ahead of time. Quando eu contei tem para com ela me parecia muito feliz de estar preparada antemão do que vai acontecer. All right, is he ready to go through it now? Yes. Você pode passar por isso agora? Okay, you can stop tapping on him Você Okay. And vai you can parar stay de with him fazer o tapping, fique and com go ele. through it. Passe pela cena. So tell me what happens. Diga para mim So- o que acontece. It begins to rain very heavily and the wind is howling outside. Very, very quickly it happened. Está começando a chover muito forte e o vento está uivando lá fora, tudo acontecendo rapidamente. And the popping sound of the tree, the top of the tree falling and crushing into the house, and the rain is pouring in, but I'm standing over little Ralph, almost like an umbrella, and holding him. E And de repente a árvore, o topo da árvore, cai por cima, quebra e cai por cima do teto, entra na casa, mas eu estou em pé, protegendo o pequeno Rolf e he shakes briefly as I'm holding him, and it happens, but I want you to say this. I choose to release the freeze response. I choose to release the freeze response. ele começa a tremer. Então a Karen fala, eu quero que você fale isso. Eu escolho liberar a resposta de congelamento. And one more time, I choose to release the freeze response. Mais I uma choose to vez, release the freeze response. eu escolho liberar essa resposta de congelamento. Breathe. Okay, continue. And how's he doing? Como é que ele So the storm leaves as quickly as it started because this is in Florida and they come and go very quickly. So the rain stops, but the water's dripping through, and I uncover little Scott, and we both look at the tree in the middle of the living room and look at each other and go, wow. Então a But- tempestade passa muito rapidamente, porque isso é Flórida e é assim que vem a tempestade. E nós aí olhamos um para o outro depois que passou e nós falamos, uau. Okay. Does he need anything else? Ele precisa de mais Um, alguma coisa? A towel because everything is wet. Okay, Ele get him a precisa de towel. uma toalha. Então pegue uma toalha da cena. We have about 2 minutes.
And his sister's okay? Yeah. A Yeah, irmã she's está okay. bem? Sim, ela está bem. She comes out and she says, wow. E ela sai também, entra na sala e fala, uau, Everybody breathes? Everybody's okay? Yes, everyone is fine. respira, Okay. todo mundo I want you bem. to think muito about bem. that instance and 0 to 10, how much is it upsetting you now? Agora, pense de 0 a 10, o quanto que isso tudo te incomoda agora. A 3, maybe, Talvez 2. 3 Okay, ou so there's 2. something left that we need to do because we sort of sped it up because we knew that we were coming to an end. Então, tem mais alguma coisa que a gente precisaria fazer, mas nós mais ou menos aceleramos porque sabemos que o nosso horário está chegando no fim. So because it's a 3, I would go back and ask him what's left. Então, sendo que é um SUDS 3, eu voltaria para perceber o que ainda resta de incômodo. And we'd either go help the younger Ralph or we would go why he was upset about this bad surprise in the first place. Aí voltaríamos para ajudar esse Rolf mais jovem e a razão pela qual ele ficou tão chateado com essa. But I want you to notice his face, that he's not, that it's almost like it was funny and wow, which in the beginning it was a scary thing, and now it's more like a wow. Mas eu quero que vocês percebam, o rosto dele agora é quase como se fosse engraçado. Uau! Mas no início era dava medo. So that's an example of what we would do in matrix reimprinting. And we don't know how this manifests in his life other than he's afraid these big trees around us. E nós, é só um exemplo de Matrix Reimprinting, não sabemos exatamente como isso se manifesta na vida dele, mas sabemos que ele tem muito medo. And Karen, the part that you won't have that much time, but the reimprinting, maybe you could tell our listeners. Well, that the reimprinting is that I think at this point I would just reimprint that it was a funny wow rather than a scary wow. And what I do is put his hand on his chest and put his fingers on his gamut point and let him close his eyes and bring that funniness, that it's funny instead of wow, down through the top of his head, all through his body, into his heart, and then back out. So he's re-imprinting that instead of being a scary thing that he didn't expect, that it's like, wow, this tree fell in my houses and we're okay, and oh my goodness, what wow. Então, So that's a good thing. E no final, nesse momento, eu faria uma reimpressão desse evento, colocando a mão aqui no peito e 2 dedos no ponto gama, que a gente aprende no EFT, que é nessa parte aqui, que é justamente quando você tem a resposta de fuga, luta e congelamento, e fazer a reimpressão, trazendo essa nova sensação pelo topo da cabeça, claro, com muito mais, isso é muito mais, assim, íntrico, né? Mais bonito, como se faz com mais tempo, levando toda essa nova sensação. Uau, que impressionante, um pouco mais engraçado do que como era antes de ter tanto medo da ocasião. Ele traz um pouco de risada, um pouco de leveza, trazendo pelo topo da cabeça, passando por todo o corpo. And what that would do is we have trees around our house, and the trees he is afraid that would fall on his house. And what will happen now is that he won't be as afraid. He'll be able to look at the tree and see that it's healthy and not dangerous. And that's what this will do. Now, this was something minor so that we could show you on television, but how this will impact him is that he won't be deathly afraid that some giant tree is going to always fall on the house and he wants to take it down. Então, como é que isso vai impactar o Scott? É que ele tinha esse medo desse evento quando criança, e nós temos muitas árvores ao redor da nossa casa, e árvores enormes, e a próxima vez que vem esses ventos fortes e tudo, essas árvores não vão deixar ele tão impactado com tanto medo, porque ele fez esse trabalho de Matrix Reimprinting hoje na televisão para mostrar para vocês. We have And again,
We have a question from a listener. Sure. Can pregnant women do the matrix? Se as mulheres grávidas podem fazer o matrix? It's a question from Maria Aparecida from São Paulo. Can pregnant women do the matrix? Yes, the technique. Sure, of course. I would just be, when they're going through the nice thing is that because you're separated and you're helping your younger self, the child inside you doesn't feel all those terrible emotions that you were so scared because you're in charge and helping your younger self. So it's actually better for the baby to see you not panic with that younger self. Então, olha que resposta incrível. A Karen fala, sim, que é uma técnica maravilhosa, porque o bebê dentro de você sente o seu pânico, suas memórias anteriores e tudo. Ao entrar no Matrix Reimprinting, e você trabalha e solta, libera esses eventos do seu passado, isso, claro, quem vai beneficiar é o bebê da mulher grávida. And the key is that the baby learns that you are safe because you've come back to help your younger self, so the baby sees a solution. Então, o que o bebê sente com tudo isso e percebe é que, por causa que você retorna para o teu passado para ajudar um eu mais jovem, o seu bebê percebe que você está seguro e que você sabe como ajudar o seu próprio eu no passado. Anything else? Mais alguma coisa, Cláudia? Puxa vida, thank you so much, Karen and Scott, for being with us today, and Pax for giving us this opportunity. E would you like to say anything? Eu só estou agradecendo para Karen e Scott e a Pax Universal por dar essa oportunidade. Karen? I just hope they can learn this. Please come and learn this, because one of my goals is to help people feel better and not have the burdens of their life. And that Matrix Reimprinting helps that so much. E eu só fico com esperança das pessoas virem aprender Matrix Reimprinting, porque um dos meus objetivos é justamente ajudar as pessoas a não carregar tanto peso da vida da própria pessoa, começar a liberar toda essa bagagem que pesa em cima do passado. Which is why I teach this and why I'm flying 9 hours to get to Brazil, because I want to make sure that people have the opportunity to be clear of these burdens. E é por essa razão que eu estou voando 9 horas para o Brasil para poder oferecer essa oportunidade de liberar destas bagagens. Can I just say something very quickly? Eu tenho um depoimento de uma pessoa que trabalhou com Matrix Reimprinting, que tinha muito medo de bandido e colocava travas de madeira nas janelas e não saía para fazer banco, para fazer nada. A vida totalmente restrita. Entrou no Matrix, refez a cena com o eu que viu o rosto do bandido, refez algumas cenas, e o outro dia a filha dela viu em Santos a mãe perguntando ao policial sobre os bandidos e tudo, faz banco, faz tudo. Trabalhou no Matrix. And so what I basically said was I had a client that was assaulted by thieves and all so many times that she no longer left her apartment. And she put bars on her windows, even up high, and went through a lot of Matrix Reimprinting because she was assaulted many times, started liberating all those scenes with her echo. And then the other day, the girl was in Santos and saw the mother talking to the cops, what was happening and all, next to the people who were being arrested. She does bank. She's another person. So Matrix Reimprinting works. Absolutely. So we need to just find what those things are and use Matrix Reimprinting, and it changes us
what I say is it doesn't change us, it makes us who we really are. O que a gente precisa fazer é descobrir essas coisas que nos atrapalham e trabalhar com elas, fazer essas mudanças, e eu diria que ela não muda a gente, ela permite que a gente seja quem nós deveríamos ser de fato, com todo aquele potencial. And I hope to meet you all. E eu espero poder conhecer todos vocês. Thank you very Thank much, you. Karen, for your time. Obrigada pelo seu tempo.